Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso programa, nosso podcast Não É Só Isso. Estamos abrindo hoje aqui o nosso terceiro episódio. Eu vou apresentar para vocês hoje, eu, Edson Capelato, estou aqui na companhia dos nossos amigos Henrique Subi e Carlos Carneiro, para um bate-papo onde a gente vai falar sobre livros, pessoas, cultura, e para aproveitar o momento, o ensejo da Copa do Mundo que se aproxima, nós vamos falar de futebol. E aproveita para já passar as palavras aos colegas aí para a gente começar a bater essa bola aqui na mesa. Bom dia, Carneiro. Bom dia, Edson. Bom dia, Henrique. Bom dia a vocês que nos ouvem, que nos veem pelo YouTube. A história do futebol e a literatura é uma história um pouco rala. Existem livros, filmes, existem obras de arte ligadas ao futebol, mas são, no meu entendimento, pouco valorizadas. Então há muita gente que acredita que não existem muitas obras literárias, por exemplo, que é o caso da nossa conversa, ligadas ao futebol. Mas vou contar uma história sobre os Zé Lins do Rego já, autor de Menino de Engenho, Moleque Ricardo, envolvendo Copa do Mundo. Aguardem. Queremos saber, vocês vão perceber que o nosso trabalho aqui para envolver futebol e literatura, onde eles se cruzam, a gente precisou fazer um trabalho praticamente arqueológico, né, Henrique? Com certeza. Bom dia, Edson. Bom dia, Carneiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo e ouvindo no horário de sua preferência. Foi bem isso, a gente teve que se debruçar aqui para encontrar as origens do nosso futebol arte. Como que esse querido esporte de todos nós se mistura com as demais artes brasileiras. E vai ser muito, muito bacana. A gente vai entender a profundidade disso aqui, Edson. Vamos nessa. Muito bom. Esse ano tem Copa do Mundo. Copa do Mundo que será disputada... México. Em todo lugar. México, Canadá. As Copas agora vão se espalhar, né? A próxima também são 3, 4 países, né? Marrocos, enfim, Portugal e Espanha. É isso aí. A Copa de 1954, a Copa seguinte a que o Brasil perdeu em casa, ela foi disputada na Suíça. E foi a primeira Copa que a Alemanha venceu. A Alemanha que se tornou multicampeã, junto com a Itália, é tetracampeã, só perdem para o Brasil que é penta. E vamos ver o que vai acontecer esse ano, né? Mas enfim, pelo menos a Itália não vai ser campeã esse ano. A gente está garantindo, só precisa segurar a Alemanha. 50% de chance de ninguém alcançar a gente, né? É muito bom. E, Carneiro, mas tem uma história aí da Copa de 54 que eu queria que você compartilhasse com a gente. Ah, tem sim. João Cabral, tem sim. José Lins do Rego, que é um escritor do regionalismo, do modernismo brasileiro, do Nordeste, se apegou ao Flamengo, se envolveu no mundo do futebol, e o Brasil vai viajar em 1954 para a Suíça e leva como chefe da delegação da seleção brasileira o escritor José Lins do Rego. Era um apaixonado pelo futebol. Contudo, parece que é dele a ideia de deixar Zizinho de fora da Copa de 54, porque o Brasil perde o Sul-Americano de 52. Quem era o técnico era o Aimoré Moreira. O Aimoré não viaja com a seleção para os jogos do Sul-Americano, que não foram realizados no Brasil. Aimoré pede para o seu irmão Zezé Moreira dirigir a equipe. O Brasil vai mal. Zizinho é quem se levanta para falar sobre premiações. Zizinho é deixado de fora da Copa de 54 e esse episódio é colocado na conta dos Zé Lins. Olha que prejuízo. A gente sabe que no regionalismo brasileiro a gente tem Graciliano Ramos, Zé Cândido de Carvalho, o próprio gaúcho Érico Veríssimo. E eu gostava mais dos Zé Lins antes de conhecer essa história. Né? Muito triste. Reza a lenda que o Brasil perde a Copa de 54 porque não tem o Zizinho. É isso. Em 54 o Brasil estreou o novo uniforme. O Brasil abandonou a camiseta branca, né? Por conta da derrota de 50, uma superstição, né? Foi. Uma superstição. A culpa foi da camisa, mas dizem que Exato. Mas dizem que trocar de cor não foi suficiente para parar o Puskás, né? Que ninguém conhecia aqui no Brasil. Tem essa história também, né? A Copa de 50 a gente perde jogando em casa com times da casa, conhecidos do Sul-Americano, e voltar para a Europa, né? Em 54 acaba trazendo essa surpresa, né? Não adianta trocar a cor da camisa. Se a Hungria estava lá passeando e a gente... Outros tempos, claro, né? Aí não é culpa dos Zé Lins. Não tinha como saber o que estava rolando, não fosse viajar, né? Horas e horas para poder assistir. Eu gosto dessa frase, Henrique, que você citou aí sobre futebol arte. Já recebeu o futebol
essa alcunha de futebol moleque por conta de brincadeiras, né? Eu gosto da expressão arte porque ela está ligada a um preconceito a respeito do fazer arte que se liga a artimanhas, aquilo que é errado, aquilo que não é convencional. É geralmente uma bronca. Eu que venho quase da metade do século XX, sempre ouvi isso dos mais velhos, quando da infância, fazer alguma coisa errada significa que fez arte. Mas no caso do futebol, é também um elogio, né? Que seriam obras de arte as jogadas dos jogadores brasileiros, principalmente. Você usa, é muito comum o substantivo pintura. Na verdade, foi uma pintura, né? Verdade. Há um vocabulário comum ao futebol. São dois vocabulários, me falta a palavra, glossário, enfim. São duas situações da nossa língua que para mim são díspares. A linguagem ligada à guerra, o artilheiro, o matador. E a pintura. Muito boa sua lembrança. Muito eu tô aqui com a arte. Pintura. Duas coisas tão antagônicas, tão diferentes. E é comum isso. Eu confesso que nunca gostei, porque eu acho que eu ouvi na escola quando eu era moleque, o assunto era mais corriqueiro, né? Na minha época, o futebol. E era isso de fazer arminha com a mão, né? Enquanto comemora. E o artilheiro. Por que artilheiro? Grandes jogos do passado são lembrados como batalha, né? Batalha do Anfield, a Batalha dos Aflitos. Batalha, isso. Os grandes jogos épicos, mata-mata. Gente, é muita coisa. Agora a batalha, né? Grandes jogos históricos, eles são depois colocados no rol do futebol como batalha. Pode olhar. E o contraste vem com essa ideia de guerra, né? De violência. Mas posso dar meus pitacos aqui? Eu acho que o jornalismo adora isso. Eu acho que o jornalismo adora esse vocabulário para um pouco comercial. Sem dúvida. Mas eu acho que o Brasil acaba se metendo nessa história do futebol arte. Pode ser um pouco de preconceito meu, reconheço, mas a gente está falando do esporte que cresce do meio do século XX para frente, pós grandes guerras, nas quais a Europa foi a principal grande personagem. As guerras ocorreram majoritariamente ali, as duas grandes guerras. Então, eu acho que essa ideia, a mistura vem um pouco disso, né? A Europa traz a sua carga bélica de estar sempre envolvido ao longo do século XX nos grandes conflitos. E o Brasil, né, com sua malemolência histórica, vamos fazer um jeito diferente, né? Vamos bagunçar um pouco isso. Você falou em preconceito e arte. Eu trouxe um dado interessante que eu aprendi, faço que é a referência ao grande professor Luiz Antônio Simas, e aprendi com ele assistindo na internet e vim trazer esse dado porque acho que tem muito a ver com o jeito nosso de fazer a arte e o preconceito envolvendo. Olha só, a capoeira é uma arte marcial brasileira. A história mais moderna, o professor Eduardo Bueno fala disso também, não há registro de capoeira na África. Muito bom. Ela é criada aqui pelos escravizados, então claro que ela tem origem na ancestralidade africana, mas foi uma demanda daqui, né, do local, né? Então ela é por território brasileira, por ancestralidade africana, mas por território brasileiro. Em 1888, todos sabemos, lembrando aí do ensino fundamental e médio, assinada a Lei Áurea, aquela abolição pela metade, né? Aquela abolição parcial, porque os agora ex-escravizados são jogados para as cidades sem emprego, sem nenhum apoio, em 1888, e já carregam consigo a tradição da capoeira. Em 1890, 2 anos depois, em 1890, sai o novo Código Penal do Brasil. E eu fiz questão de trazer aqui para ler para vocês o artigo 402. Está no capítulo dos crimes dos vadios e capoeiras. Eu juro que eu vou ligar com futebol, acreditem, não desistam. Artigo 402. Crime: fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer ao capoeira a alguma banda ou malta. Então olha que coisa mais brasileira, né? Você, olha a escravidão, pega a cultura dos escravizados, transforma em crime para que eles não façam mais a capoeira nas ruas. E
Isso, 1888, 1890. 1894, chega ao Brasil o futebol trazido por Charles Miller, o futebol moderno. E o que a história conta, a história a revisão histórica mais atualizada, é que essa arte do brasileiro de jogar bola com ginga, com a molecagem, com o drible, vem justamente da capoeira, porque proibida de se praticar nas ruas, ela se torna clandestina e o futebol chega elitizado, sabemos disso, né? O esporte dos ricos, mas ele pode ser jogado em qualquer terrão, né? Com 2 marquinhas ali. Interessante. E aí os capoeiras passam a jogar com futebol. Eu posso jogar futebol na praça, eu posso jogar na rua. E vem essa ginga toda. Sabe quando você falou das leis, né? Eu lembrei do poema do Oswald de Andrade, mostrado para mim pela primeira vez por você, meio século atrás. O capoeira. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Pernas e cabeças na calçada, né? Sim, E eu brigo até hoje, eu brigo com meus filhos, eu falo até hoje, é uma frase minha. Do meu dia a dia, há 30 anos eu falo, quer apanhar, soldado? Eu falo essas frases, porque existe aí um quê de transgressão, né? Isso, a capoeira é uma identidade, né? Que apanhar soldado. O soldado representa um monte de coisa da elite branca. Sim, exatamente, de onde vem. Pernas e cabeças na calçada. É muito legal, né? Movimento ou já desfalecidas. Então, Oswald de Andrade. Que a arte brasileira, né, tá misturada com o nosso futebol e provavelmente vem da origem desse futebol revolucionário para 50, 54 e que carrega nosso DNA. Falando em Oswald, né? Falando em Oswald, eu lembro também sala de aula, né? Sala de aula. Eu colecionava álbum de figurinha quando era criança e teve uma época que eu ouvi álbum do Corinthians, que é o meu time, e aí eu conheci que o primeiro ídolo foi o Neco. Sim. E na época eu achava até engraçado, porque nessa época o Neto era o ídolo atual do momento, e eu falava do Neco, falava gozado, né? E a gente foi ler depois o Brás Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, e tem o conto lá, tem o conto, Corinthians 2, Palestra 1, né? E o vídeo da arquibancada, é um livro bem específico, difícil de ser lido, porque ele é meio italiano, meio português. É pesado, é interessante. O livro eu fiquei muito orgulhoso de ter esse conto lá, Corinthians ganhando Palmeiras, tá até na literatura. Porque um dos personagens está no Palmeiras e namora uma garota ligada ao Corinthians. Ele muda de clube para ficar com a garota e acaba fazendo um dos gols contra o seu antigo clube. E esse livro ele era cobrado na Unicamp, no vestibular da Unicamp, a gente lia na escola. Sim. Ele era cobrado no vestibular da Unicamp e era chato pra caramba, ele é difícil. São crônicas, um valor cultural. Mas São Paulo, né? Brás Bexiga, Barra Funda, né? Os bairros italianos, né? O conto famoso é Gaetaninho. Mas Corinthians 2, Palestra 1 é uma marca dessa inserção do futebol na literatura, mas que confirma uma regra, né? Praticamente solitária essa referência ao futebol. Solta ali, né? Na história da literatura. Existe o pernambucano João Cabral, não sei se dá para falar disso já. Tá, vamos nessa. João Cabral, claro. João Cabral de Melo Neto. Ele fez o Alto de Natal pernambucano, conhecido como Morte e Vida Severina. Acreditem, enquanto o Zé Lins torcia para o Flamengo, o João Cabral pernambucano é palmeirense e apaixonado pelo futebol. Felizmente, nesse caso que vou contar agora, eu também vivi esse tempo, que é o tempo de Ademir da Guia. João Cabral tem um poema, Ademir da Guia, que é este. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso da lesma, da câmera lenta, do homem dentro do pesadelo. Ritmo líquido se infiltrando no adversário grosso, de dentro impondo-lhe o que ele deseja, mandando nele, apodrecendo-o. Ritmo morno de andar na areia, de água doente de alagados, entorpecendo e então atando o mais irrequieto adversário. Ademir da Guia, carioca, começou no Bangu e ele veio ao Palmeiras trazido por um ex-jogador do Palmeiras, o zagueiro Domingos da Guia. Ademir é um dos primeiros negros a compor a academia do Palmeiras. Se você tem imagens, ou pelo menos mais de 30 anos de idade, ou apaixonado pelo Palmeiras, sabe que a cor da pele do Ademir da Guia é bem clara, incluindo seus cabelos. Basta também ver o perfil de Domingos da Guia, preto. Ademir nasce preto, com a pele branca. E é uma das figuras mais marcantes do futebol. Vi Ademir jogar no final dos anos 1970 lá em Ribeirão Preto. Apesar de não ser palmeirense, considero
o maior jogador, o melhor jogador do Palmeiras, Ademir, que, injustiçado, jogou poucos minutos na Copa de 1974, mas isso é uma outra conversa. O Divino, eu falo no lugar de fala já que, né? Já que falamos de Palmeiras, é impressionante o quanto ele representa na história, né? E infelizmente não na história da seleção como se esperava e como ele podia. Concordo, eu acho que em termos de meio campo, ele tá ali na prateleira do Zico, ele é um cara que vai estar nessa mesma qualidade. O Palmeiras, Henrique, e para você que não sabe, temos um palmeirense na mesa. Temos todo mundo aqui. Eu acredito que o Leão, durante muito tempo, porque jogou mais vezes Copas do Mundo, né? Esteve na campanha de 70, foi titular em 74, foi titular em 78, esteve na campanha de 86, ele foi convocado como terceiro goleiro pelo Tele Santana. O Leão tem um reconhecimento maior. Eu acho que o ídolo é diferente do melhor jogador, mas isso é uma conversa muito legal de se ter. É boa. Ídolo pode ser o Marcão. Gosto muito do Marcão. Não, temos muitos. Eu acho temos muitos, mas é que eu falo que... Gustavo Gomes hoje. Eu não sei mas é jogador bom para Palmeiras? Bom é o Ademir. Não, e ele tem... Eu falo que ele marca... Eu não vi, né, Ademir jogar. Vi depois em VTs e histórias. Mas diferente desses outros todos, que tem um reconhecimento bonito da torcida pela história construída, o Ademir, ele ainda vive. Ele deve estar com 90 e tantos. E quando você vai ao estádio... Ele tá lá, ele entra no campo, faz embaixadinha com a tranquilidade de que eu nunca tive. Ele vive ainda o clube, então ele acabou ainda tendo hoje, um carinho da torcida, né, que tem a chance, mesmo quem não viu, mesmo quem é mais jovem, de aplaudi-lo, né, de ver ele lá e gritar o nome dele. Então acho que essa é uma diferença. Os outros seguiram no futebol, quando fizeram história em outros clubes, e o Ademir gosta disso, né? Ele ainda tá lá e você o encontra passeando ali. A construção de ídolos pelo futebol, ela é bastante interessante, né? O próprio Rivelino, na mesma época, no Corinthians, é ídolo reverenciado até hoje, vive o clube até hoje. Virou o reizinho do parque, depois que virou o principal jogador da seleção com a parada do Pelé. E não tem nenhum título pelo Corinthians. É isso. Nenhum título pelo Corinthians. Os torcedores jovens não devem saber disso. Nem torneio início. Ele não ganhou nada pelo Corinthians. Não ganhou nada pelo Corinthians. E se você fizer uma enquete aí de quem foi o melhor jogador da história do clube, é bem possível que ele apareça e algumas pessoas possam falar, foi o Rivelino. A gente tem outros que fizeram história importante, mas o Rivelino pode aparecer. Meu pai dizia que era o Rivelino. Interessante. Sim. É outro ponto que eu queria aproveitar o parênteses, já que não é só isso, e já não é só literatura mesmo, estamos no futebol, essa construção de ídolos e números. Por que a gente fala tanto... Isso me incomoda um pouco no futebol. Você trouxe um dado interessante, Edson. O maior ídolo do clube não tem títulos. Mas por que se fala tanto assim, vamos lá, Neymar não tem tais títulos, ele ganhou tais coisas. Se é um esporte coletivo, eu me incomodo um pouco no futebol esse lance da gente entregar assim, o Neymar ganhou o ouro olímpico, né? Tinha mais 10 com ele, né? Não foi ele que ganhou, acho que a gente acaba, talvez de maneira enviesada, cada um com seu gosto, cada um... foi ele, né? Assim, eu penso... O Carlos Alberto teve uma brincadeira recente, o Carlos Alberto do Grêmio, né? Ele fala, não, eu tenho o Mundial e o Arrascaeta não tem. Você pode falar, mas é reserva, cara. Não, você não jogou. O William Arão foi campeão mundial pelo Corinthians. O William Arão era campo. Fez parte daquela campanha de 2012. E de novo, assim... Ele não entrou em campo nem na Libertadores e nem no Mundial. Eu acho que a gente tem que reconhecer a importância do grupo. Mas isso se mistura, né? Você falar, por exemplo, que o Viola é tetracampeão, porque ele tava no Tetra em 94. Quase fez o gol do título. Inclusive entrou por 5 minutos ali. Quase ele evita o pênalti. Por 10 minutos. Então, assim, ele é importante, claro, importante pro grupo, mas dizer, não, eu sou, sei lá, eu acho que... Eu tenho uma ideia. Trazer pro coletivo, né? Eu tenho uma ideia, Henrique, Edson. O futebol, dentro desse espaço circular, como uma arena, ele traz uma referência cultural sobre narrativa cênica, teatral. Existe um uniforme específico, um figurino, existe ensaio e existe um protagonista. Existe ensaio, existe hora para começar, hora para acabar, o público entra, o público vai embora. E existe uma necessidade do protagonista. Se a gente lê um livro com mais de 5 personagens, já irrita. Pra mim, me irrita. Quem tá mandando aí? Né? Difícil. Aí são 20 pessoas, né? 22 no mínimo. Então haveria necessidade de um protagonista.
E acho que mais do que isso, o futebol, todas as cidades, em cidades grandes, todo bairro tem um time. E acho que essa construção do time no local e os jogos, a torcida acompanha, a criança nasce no local e torce para o time do bairro ou da cidade. Aos poucos, isso vai sendo construído na história do time, se cruzando com o da cidade. A ideia de que a nossa cidade existe, a nossa cidade importa, a nossa cidade tem um ponto no mapa e essa validação com o atleta que veste a camisa e passa a vida nesse clube, faz gol, o título acaba ficando até secundário. Ele faz parte dessa construção do clube como identidade. Por isso eu vi ele no Corinthians, eu leio dessa forma. Ele colocou o Corinthians no mapa. Perfeito. Sim, o Corinthians não vencia nada. A torcida cresceu muito nessa época sem título. O Jorge Benjor tem um babaraúma, né? Um atacante africano. Assim, que durante a letra da música ele faz referência a isso que você está dizendo. Sair de casa para ver o time jogar, sair de casa para ver o futebol, pode ser do bairro, pode ser amador, pode ser profissional. E é bem interessante essa contribuição sobre arte, que é o erro grave em 1958 de parte da CBD a respeito da numeração da seleção brasileira. Não sei se vocês sabem disso. Pelé está com a camisa 10, mas não era dele a camisa 10. Houve uma distribuição estranha para a numeração dos jogadores, tanto que Gilmar, que é o goleiro, sempre foi um número 1, ele era o número 3. Ponta direita na época, nos anos 1950, era o 7, mas o Garrincha era o 11. O 7 era o Zagallo, que era o ponto esquerda. O menino mais novo do grupo era o Pelé, que não tinha chance de entrar até um pedido dos próprios jogadores. Era as quartas de final contra o País de Gales. É justo, e ele era o 10. Olha. Até então, o jogador que era querido pelos torcedores brasileiros era o que fazia gols. E o chefe do time era o Didi. Sim, ele que continuava ali. Didi que quase não foi à Copa, numa história do Nelson Rodrigues, deliciosa, A Sombra das Chuteiras Imortais. Ele, casado com Guiomar, soube que havia proibição para que levassem as mulheres até a Suécia em 1958 e corria a história que chegou até os jornalistas, Nelson Rodrigues, um deles, ligado ao jornalismo, escritor, tinha dúvida, estava com receio se o Didi ia escolher ficar com o Guiomar ou ir para a Copa de 58. Nelson, vou repetir, A Sombra das Chuteiras Imortais. E aí, voltando a essa história da numeração, o número 10 ganhou um peso inimaginável dentro da história do futebol. Não dá para esquecer de Marta, escolhida N vezes a melhor jogadora. Acho que não há dúvida de que é a melhor jogadora do mundo. Isso é sempre importante. Nosso futebol feminino. Muito bom, muito bom. Vou passar aqui a palavra para o Henrique, que o Henrique tem para a gente uma contribuição para fazer sobre literatura infantil. Putz, verdade. Vou aproveitar aqui, obrigado, Edson, falar do espaço. Carneiro abriu comentando da dificuldade de se ter a literatura e o futebol juntos. E a gente precisa voltar ao assunto antes de terminarmos. Mas há bons exemplares por aí. E eu queria falar da Adriana Jungblut, amiga querida, lançou O Menino que Amava Jogar. Uma história infantil feita para leitores iniciantes, como a gente gosta de dizer. E o mote aí, claro, é a moral, a dificuldade de enfrentar medos, né? E a importância do jogo coletivo, mas ela coloca isso num ambiente mais brasileiro e mais real aí para as nossas crianças que tanto sonham, né, em ser jogadoras de futebol. Vale a pena conhecer e ler O Menino que Amava Jogar. Para os pequenos mesmo, introduzir a leitura com ilustrações lindas do Rodsley Silva. Então, tá caprichadíssimo, vale muito a pena mesmo conhecer a história da Adriana Jungblut e trazer o futebol um pouco mais para nossa literatura. Tem Nelson Rodrigues, né, nas Chuteiras Imortais. Tem o Maurício de Souza. O que mais que a gente tem aí? O Maurício tem uma coleção com o Pelézinho. O Pelézinho. Bem lembrado, é verdade. E eu acredito que a Ronaldinho Gaúcho. Olha. Tem o Seninha. O Seninha também, sim. Mas o Pelézinho foi importante dentro dessa tradição da arte, né, da leitura, e é uma referência para as crianças
no sentido de ser um bom jogador. Estava dizendo sobre ser artilheiro, e o que é mais marcante para o Pelé, que não só ele jogava pelo meio campo, como ele marcou mais gols que todo mundo por aí. Além de ser um jogador que armava atacante, o jogo, exato, sem ser sem ser um atacante nato, ele acabou fazendo muitos gols, né? Mas essa questão da literatura, eu queria voltar a ela, dando conta de algum preconceito. Eu acredito um pouco, Edson, Henrique, que haja um preconceito em relação ao futebol, que seria ligado, desde a Segunda Guerra, o futebol se populariza, ele começa, como disse o Henrique, como esporte de elite, anos 1910, 20 até 30, mas depois ele se populariza e parece que ganha um apelido, né? Ganha um rótulo de algo não erudito, popular no sentido pejorativo do termo. Então talvez não coubesse para um Machado de Assis, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues, né, tratar de futebol. Não vejo nas listas de vestibulares obras, a não ser Brás, Bexiga e Barra Funda, né, do Antônio Alcântara Machado, conhecido em São Paulo como Radial Leste. É a exceção que confirma a regra, né? Tem um livro que fala de futebol, mas é só esse também. O que se diz é que até os anos 50 também o futebol não era tão popular quanto é hoje. Nos anos 50 as rádios estavam em uma situação financeira muito ruim, então elas tiveram autorização, isso vale até hoje. Alguns clubes tentaram derrubar na década passada. As rádios podem transmitir no Brasil os jogos de futebol sem pagar. Então isso começou nos anos 50 para as rádios. Não sabia. E as rádios passaram a transmitir jogos de futebol, muitos jogos de futebol, sem pagar por isso, e isso popularizou muito o futebol, que o principal esporte nessa época era o basquete. E aí o futebol cresceu muito devido à presença das rádios, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. É interessante que o jornal faz esse apoio, o jornal e o rádio fazem esse apoio ao futebol, e o nome do estádio, eu acredito que ainda é o mais famoso, sim, que é o Maracanã. Ele tem o nome de Mário Filho, jornalista irmão do Nelson Rodrigues. Interessante, Mário nunca jogou bola, profissionalmente, pelo menos certeza que não. E ele dá nome ao estádio. E o irmão era mais famoso, né? O irmão mais famoso, o nome dele que foi pro estádio. Porque o Mário Filho tem textos, crônicas, e foi um ativo dentro do mundo do rádio, do mundo do jornalismo do Rio de Janeiro, e enfim, isso ecoa no resto do país. Quando fica pronto o estádio do Maracanã para a Copa de 1950, é marcante esse nome. É um estádio municipal. Hoje a gente já sabe que não é mais municipal, mas é um estádio municipal e vai receber o nome de Mário Filho. Que foi ele herda, é honrado, né, com o nome por ser o idealizador, inclusive envolvido com todo o projeto, a ideia de fazer. Mundo, né? E é um pouco por isso. E Mário Filho tem outra história interessante, que já falamos do Nelson, irmão dele. Ele foi o idealizador, isso também pouca gente sabe. Ele era um grande fã de futebol, daí porque idealizar o estádio e ampliar a presença do futebol no Rio de Janeiro. E ele é o idealizador da estrutura competitiva do Carnaval carioca. A ideia de competir, as escolas competindo por pontos, com quesitos, com notas, estruturada em divisões, o grupo especial, vamos dando de nome ao longo do tempo. Rebaixamento. O rebaixamento e tal. Vem do futebol por meio de Mário Filho, que era jornalista, escritor, e no começo do ano, na época do Carnaval, não tinha campeonato rolando. Então a ideia é de trazer algo, vamos fazer alguma coisa acontecer aqui, né? E ele cria então essa ideia, apresenta para as escolas de samba e dá certo. Enfim, vemos aí a importância de como o Brasil se estrutura na sua manifestação artística mais completa, que eu julgo, né? Que é o Carnaval. Como o Carneiro falou, tem música, tem dança, tem teatro, é muita arte junta, muita arte né? Junta. É um grande espetáculo. E o futebol tá aí também se misturando nisso. Mas falando em samba, temos uma história. Tem Cartola aqui também, né? Cartola. Tem uma história muito interessante. Cartola é o Agenor Oliveira, nascido em 1908, falecido em 1980. Grande mangueirense. Grande porque inventou a escola. Ele e Carlos Cachaça, no início dos anos 1930, cria a Estação Primeira de Mangueira. E o que muita gente diz,
É que as cores da Mangueira, verde e rosa, são fruto do torcedor Agenor Cartola pelo Fluminense. O Fluminense trazia essas cores, ele que nasceu na região das Laranjeiras, porque seu avô trabalhava no Palácio do Catete. Depois, com a morte do avô, ele e sua mãe, enfim, vão morar no subúrbio do Rio de Janeiro, na região da Mangueira. Com o conhecimento de outros músicos, Cartola, negro, vai conseguir criar uma escola de samba, seu sonho, e ele poeta. Existe no Fluminense um grupo de torcedores que quase sempre levanta uma bandeira, um painel para o seu ilustre torcedor. E vale a pena reforçar que Cartola nunca jogou bola. Eu trouxe aqui, para quem está no YouTube nos vendo, uma camisa do Fluminense de 2023, ela é bem recente, que faz uma homenagem a Cartola. Essa é a camisa do Cano, número 14, pai do Lourenço, e Herman Cano. E vejam que ela é verde e rosa. Um jogo Corinthians e Fluminense 2023, terminou 3-3. É a referência que eu tenho, vi ao vivo esse jogo. Meu amigo Henrique, que esteve no Rio de Janeiro, fez o favor, o carinho de trazer essa camisa para mim. Mas vou fazer essa referência à camisa em homenagem ao Cartola. Para quem não está vendo tão de pertinho quanto eu, aqui há uma marca d'água na camisa com a letra de Corra e Olha o Céu. É muito interessante essa mistura, essa magia que é um clichê, né, da capacidade poética, até onde ela vai, pregada numa camisa de futebol profissional, uma letra de música do Cartola. Bem legal. Muito, muito bom. E vou aproveitar, quero falar também um pouquinho do futebol na literatura fora do Brasil. Existe um trabalho, existe um livro chamado Fever Pitch, que é Febre de Bola. Livro do Nick Hornby, que virou filme em 1997, estrelado pelo ator Colin Firth, que ganhou o Oscar em 2012 com o Discurso do Rei. E é o melhor livro que eu já li, ou filme que eu já assisti, contando sobre torcedor de futebol. Porque ele conta a história do famoso campeonato inglês de 1989, ainda chamava campeonato inglês, a Premier League, franquia, ia surgir depois. E o Arsenal não ganhava o campeonato há muito tempo, o time de Londres, time grande da capital de Londres. Não ganhava. E ele estava num certo momento no campeonato desacreditado, várias posições para baixo do líder e tal. E ele começa a vencer os jogos. E vai subindo, e mostra a vida desse torcedor e seus percalços amorosos, um relacionamento conturbado com a namorada, idas e vindas, e torcendo pro time, envolvido com o time, torcida e o trabalho. Ele é um professor numa escola, então acabei identificando bastante, né? Ele é um professor que nas horas vagas na escola ele treina o time das crianças para jogar também. E o Arsenal vai subindo, essa é a história real da história, né? E o Arsenal chega na última rodada com chance de título, ganhando vários jogos, só que ele precisa ganhar do Liverpool fora de casa no Anfield por 2 gols de diferença. E aí ninguém... Só o torcedor do Arsenal que acredita. Eles são piada o ano inteiro. E eles chegam acreditando. E acontece, se for história real, o Arsenal ganha o jogo e no último lance o jogador faz o segundo gol e o Arsenal é campeão. Em Anfield contra o Liverpool, né? Que é muito difícil ganhar. Uma história muito legal de assistir. E no filme isso traz pra gente uma coisa muito legal. E por que esse trabalho, assim, é bem reconhecido, é bem elogiado? E por que é um livro gostoso de ser lido? Porque a gente vê nesse torcedor a representação dessa geração. O Nick Hornby nasceu na década de 50, né? E essa geração é uma geração, vou dizer, muito retraída, né? Para essa geração, o eu te amo do pai pro filho era vamos ver o jogo. Isso. Né? O eu te amo era vamos ver o jogo. Uma geração que o homem tinha que aguentar firme, o homem não falava sobre tristeza, o afeto era contido, não havia toque físico, vulnerabilidade era vergonhoso para a figura masculina, pai e filho não conversavam intimamente. Então essa geração, o futebol foi a abertura para tudo isso. E o filme e o livro trazem isso de forma primorosa. Havia essa abertura. No futebol você podia gritar, você podia abraçar o desconhecido, uma pessoa desconhecida, verdade, você podia abraçar seu filho, ter esperança, você podia amar publicamente, sofrer publicamente, chorar. Eu só vi meu pai chorar, assim, a primeira vez que eu vi meu pai chorar foi quando o Brasil perdeu a Copa. Em 90. Eu vi meu pai triste. Eu nunca tinha visto meu pai triste. Eu vi meu pai triste. Muita gente em 82 é uma seleção conhecida. Eu não tenho lembrança de 82. Em 90 eu lembro. Ele perdeu pra Argentina. Eu perguntei pra minha mãe porque meu pai tá triste. O Brasil perdeu. Não era comum ver meu pai triste, entendeu? Então, assim,
Esse livro que eu recomendo, Fever Pitch, que é o Febre de Bola, ele mostra a figura de um homem de meia idade, até jovem, adulto jovem, tentando amadurecer, enfrentando a vida, mas sem abandonar a criança que vive dentro dele. Torcendo pelo futebol e aprendendo as coisas da vida, né? Então, assim, isso é legal. Eu falei da Inglaterra porque a Inglaterra é fervorosa com relação ao futebol também. Sim, uma torcida. E tanto no Brasil quanto na Inglaterra, o clube de futebol, a paixão do torcedor, não só a seleção, mas o clube principalmente, não é que ele ocupa um lugar no coração do torcedor, mas ele organiza o coração do torcedor. Lamentavelmente, Edson, a gente sabe que o futebol também é um lugar de uma masculinidade tóxica ultimamente, né? Mas é muito interessante isso que se diz sobre a afetividade, muito famosa essa postura de Bebeto e Romário em 94. Dava para ver a pronúncia, a leitura labial do Bebeto fazendo um gol. Ele dizia, eu te amo, Romário. Eu te amo, Romário. E uma outra coisa interessante que vi no basquete norte-americano, na década de 1980, os beijinhos no rosto entre jogadores. Né? Alguns jogadores trocavam. E isso acontecia também no futebol, muito mais raro, né? Porque seria um lugar de mais, não digo violência, mas um lugar de uma masculinidade, vou dizer tóxica de novo, mas assim, rudimentar. Mas é interessante como se resvala nessa questão do amor, nessa possibilidade de libertar a sensação, chorar, né? Um público eminentemente masculino, né? Ainda predomina, né? Esse tipo de figura. Mas é sempre bom a gente ressaltar que deveria continuar esse tipo de afeição tendo o futebol. Eu já reparei, falando desse 2023, quando o Corinthians jogou com o Fluminense com essa camisa verde e rosa, existe no Maracanã um setor misto, onde os torcedores ficam mais próximos. Quando falo dessa violência, esse Estado brasileiro, essas organizações ligadas às federações, aos clubes, que não resolvem o problema das torcidas, do lugar de guerra, de enfrentamento, de provocação. As provocações são legais, divertidas, até não virarem violência. Até não virarem violência. E aí... Física, não só física, mas a violência também é verbal, né? Tudo, por isso. Para quem não acompanha, perdão, Henrique. Eu te interrompi, perdão. Para quem não acompanha o futebol muito de perto, principalmente aqui no Sudeste, vale a pena observar a transmissão no Maracanã quando há jogos do Campeonato Estadual. Existe um setor em que os torcedores estão misturados. Aqui em São Paulo, que a gente conhecidamente um lugar bem mais conservador politicamente, ao invés de resolver o problema, eliminam. Então não é possível que o Palmeiras vá até o estádio do Corinthians em Itaquera, e vice-versa. O corintiano não pode ir ao Morumbi. O palmeirense não pode ir ao Morumbi, etc. Porque se eles estiverem lá, vai haver briga. Então por que não resolver a questão? Não é só o Morumbi, a gente queria assistir o jogo do Corinthians em Bragança contra o Bragantino nas férias. Não conseguia comprar ingresso porque no meu cadastro eu sou corintiano. O Corinthians era time visitante. Não conseguia comprar ingresso para assistir o jogo em Bragança Paulista, ali, né? Eu acho que perto aqui de Vinhedo. Eu acho que isso resgata o início da nossa conversa, né? Porque se entre, né, a disputa esportiva, natural, saudável, que vem um pouco, né, da ideia de duelo, de guerra, mas vem também permeada do entretenimento. Lembrei abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, isso. Você tem arte ali envolvida, você muito tem um bom evento, né? Fiore e Giliotti. Né? Que traz esse aspecto porque, ao menos, de novo, né? Falamos de Brasil, falamos, né, por conta aí de nosso regionalismo, mais especificamente de São Paulo, mas infelizmente na realidade do Brasil todo, porque acabou sobressaindo esse lado belicoso, né? Sim. A gente não quer mais nem que os times se cumprimentem depois de um amistoso. Teve polêmica recente, né? Sim, não, porque a seleção brasileira perdendo para a França. Tá cumprimentando, mas eu brinquei em casa, mas chama amistoso por causa disso. O ambiente é amistoso, é amigável, há um tá pacto, tudo bem. Além do pacto das regras do jogo, há um pacto extra, né? E eu já tive experiências em outros lugares, em outros países, de ver que os esportes, eles vivem dessa coexistência das torcidas. Né? De você assistir outros esportes, ou mesmo futebol em outros países, da torcida tá junto. Tá? Um aqui, o outro aqui, é gol do fulano, você comemora, você espera quieto, você ficou triste, mas depois é sua vez.
E acho que a gente perde, infelizmente, essa convivência humana que o esporte deveria trazer, né? E fica só com um lado. Eu acredito que isso que acontece no futebol já há anos aqui no estado de São Paulo, sobre essas diferenças. Em Campinas, para você que não sabe, Ponte Preta e Guarani, eles estão numa distância de 712 metros. Estádio de cada um deles, eles são muito próximos. Mas não há torcida misturada nos jogos de Guarani e Ponte Preta. Também reza essa teoria infeliz, estúpida, né, da nossa sociedade, da nossa má organização social, que é impedir que os torcedores estejam confraternizando, estejam se divertindo. E enquanto em outros esportes existe sim o cumprimento, existe o abraço. É muito obrigatório interessante. Na regra, isso é parte da liturgia do esporte. Nesse 2026, no amistoso Brasil e França, o Brasil perde o jogo e há debates no rádio, na rede social, sobre os brasileiros que estavam rindo, que estavam... É um jogo amistoso e é só um jogo, não é uma batalha. Ao mesmo tempo que nós encontramos essa observação que o professor Edson faz sobre a chance de dizer que se abraçam. Tá? Antônio Fagundes tem Barbosa, um curta-metragem sobre o goleiro de 1950. E a frase que fica para mim é essa. Ele falou, estava no jogo e foi o primeiro abraço que ganhei do meu pai. Foi o gol do Brasil, que não ia ser suficiente, porque o Brasil não ia bastar. Enfim. Não ia bastar. Muito interessante. Mas é isso, Edson, porque a sua fala foi fantástica. O futebol traz paixão, traz alegria, traz tristeza, traz emoções. E a literatura abraça pouco, né? Assim, veja quanto dá para escrever sobre isso, né? Veja o quanto de personagens maravilhosos não se poderia criar. Mas talvez a realidade esteja... ela se imponha, né? Como disse, eu li esse texto recentemente. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer um bate-pronto pensando em jogadores de futebol? Vamos lá. E aí todo mundo responde. Para mim, Machado de Assis ia torcer pro Fluminense. Ele é carioca. Para mim, ele seria torcedor do Fluminense. Pode ser. Pode ser. Da elite. Falar, elite. Ligado à elite. Então, já dou meu... Fala um jogador que seria um rei exilado. Um rei exilado? Um rei exilado. Zidane? Ele é argelino, né? Ele é argelino. Falando em argelino, fazer um parênteses aqui de novo. Albert Camus, grande dramaturgo que escreveu O Estrangeiro e várias outras obras. Ele era argelino, muita gente não sabe disso também. A França tem esse hábito de incorporar, patriar grandes talentos da colônia. Argélia, em todos os segmentos, né? Zidane é um exemplo. Benzema, se não me engano, é argelino também. Isso eu não vou afirmar. Camus é argelino. Ele era goleiro de futebol. Ele era goleiro. Alguns falam Camille. Ele foi goleiro. Caramba. Ele jogou goleiro por 2 anos lá na Argélia. Ele veio para o Brasil em 1949. O Brasil tinha acabado de ganhar o Sul-Americano. A gente falou do Sul-Americano já. Sim. Com que o Brasil perdeu mais para frente. A Copa América era Sul-Americano, né? Isso. E o Brasil tinha acabado de ganhar, ele pisou no Brasil. A primeira coisa que ele quis fazer foi assistir um jogo. Ele pediu para assistir um jogo, ele teve um passeio cultural grande aqui pelo país, reuniu com JK. E é engraçado, né? Eu achei essa informação assim, sem querer, né? Camus foi genial, goleiro. Então falamos do Zidane. Nenhuma outra ideia além do Zidane? Nosso rei exilado. Exilado? Não me foge. Rei exilado. Tá, vamos mudar então. Olha só. Um artista temperamental. Que jogador seria um artista temperamental? Dos mais... A gente falando de artista, né? O jogador, o artista. Sim, o artista, né? O artista da bola, né? Eu acho que de hoje em dia, de quem tá em campo, pra mim, temperamental, complicado, complexo, é Kylian Mbappé. Ele seria aquele cantor, né? Aquele artista de fragilidade, cheio de exigências, cheio de... Ibrahimovic. Também, boa, bem. O próprio Neto. Boa, é difícil achar artista ali, né? Ele era bom, mas... O próprio Neto. Onde eu vou chegar, eu vou virar a página. E qual que seria um jogador que seria um capitão revolucionário? Preguinho. Preguinho foi o primeiro capitão que faz gol. Primeiro gol. Copa do Mundo, bem 1930. lembrado. Preguinho jogou no Fluminense. Olha o Fluminense de novo aqui. Machado de Assis, Cartola. O Preguinho, o nome dele é Coelho Neto. Filho do escritor. Coelho Neto. E ele, multiesportista. Década de 1920, 30, no remo, no basquete, na natação,
no futebol. Preguinho é convocado para a seleção em 1930, é o capitão do time e é autor do nosso primeiro gol em Copas do Mundo, né? Na nossa seleção brasileira. E o Preguinho, veja só que a literatura indiretamente entrando nessa história. Filho de escritor, embora a qualidade literária de Coelho Neto seja muito discutível, eu acho ele ruim demais, ele é erudito, é um parnasiano que escreve em prosa, né? Vai vendo. Felizmente o filho deu mais alegrias do que sua própria literatura, né? Coelho Neto, o filho, fez um gol em Copa do Mundo de camisa branca. Quando eu pensei em Capitão Revolucionário, eu pensei na Marta. Eu iria falar, já falamos dela. Eu iria falar da Marta porque eu acho que o modelo de negócio do futebol feminino hoje, que hoje é um grande negócio, sim. Tanto é que todos os times grandes da Europa têm hoje um clube com receita, né? E as seleções europeias são fortes. Sim. O Brasil ganhava de todos, agora o Brasil raramente ganha de uma. Pois né? Porque virou um negócio. Acho que o modelo de negócio do futebol feminino passa pela Marta. Com certeza. Justo. Passa pela capitã Marta, né? E parêntese, já que falávamos o tempo todo dessa dualidade complexa do futebol, capitão é patente militar. Isso. Capitão. Porque o capitão, né? Capitão é oficial intermediário. Ele comanda. Dentro desse vocabulário bélico do artilheiro, do mata-mata. Patente militar. Capitão. E daí, por conta disso, quando você pergunta, Capitão Revolução, eu preciso da memória de vocês, a minha não é tão boa. O rapaz que agride, dá uma voadora no peito do torcedor, é revolucionário. Edson vai falar desse francês. Então, o meu Não sei se ele era o capitão, mas enfim, me lembrei disso e queria... Me ajuda aí, como é que foi essa história? O primeiro nome dele é Eric Cantona. Esse Cantona. A cena mais famosa na carreira inteira dele não é o gol. Não é o gol. E ainda assim eu acho que é artístico. Não que eu acho que ninguém merece apanhar. Conta essa história, mas ele tem a cena clássica, né? Nos anos 90, na Premier League, ele deu uma voadora no torcedor, jogando pelo Manchester United. Ele fez o gol e deu uma voadora no torcedor. O modelo de estádio londrino, pertinho, né? Que a arquibancada pertinho, né? Ele acertou o torcedor em cheio com uma voadora depois do gol. E o mais legal foi que depois, na entrevista coletiva, a imprensa toda disputando as palavras do Cantona, ele disse, né? Ele falou, quando as gaivotas seguem o barco de pesca, é porque pensam que sardinhas serão lançadas ao mar. E levantou e foi embora. E ninguém entendeu o que ele quis dizer. Ninguém entendeu. E uns chamaram de gênio, outros chamaram de louco. É, poesia pura. E Cantona é um jogador super polêmico, né? Super polêmico. E acho que isso, na verdade, já se viu uma época em que o jogador mais polêmico, mais bad boy, começou a perder espaço no esporte, né? A carreira dele foi curta por isso. Claro, né? Não se faz isso que ele fez, mas... Para os nossos ouvintes, não justifica. Exato. Não justifica, claro. Mas ele sofreu violência política, moral. Disse Cantona, muitos anos depois, que o torcedor era um ultranacionalista, próximo do nazismo, tinha uma ofensa de caráter político e é um ativista até hoje, Eric Cantona. Né? Falou a respeito da questão palestina, agora em 2025 para 26. E jogador de futebol, quando se mete com esse tipo de assunto, ele geralmente, pela mídia, ele toma pecha de jogador problema, né? É isso. Né? E a carreira acaba sendo encurtada. Né? Acaba sempre sendo encurtada, muitas vezes, porque não tem lugar para um negócio de futebol. Isso, exatamente. Paulo André teve... A carreira do Corinthians se encerrou, nosso jogador campeão mundial, em 2012. A carreira no Corinthians ela se encerrou porque ele foi líder do grupo de jogadores que criou um movimento na época para lutar por melhores Os jogadores ficavam alguns segundos sentados no gramado. Isso, exato. Bem lembrado. Melhores condições, assim, e era um lema legal, melhores condições para quem joga, para quem assiste, para quem transmite, para todos. E o establishment do futebol na época gerou muito boicote. O Paulo André não conseguia mais fazer contratos com os clubes. Que doideira. Eu falei sobre futebol e, para quem está vendo, trouxe o manto da Ponte Preta, sempre respeitando também o adversário Guarani, Futebol Clube, histórico também, isso vale a pena. A Ponte Preta é considerado um dos times mais antigos do país, é de agosto de 1900, e a Ponte Preta traz um título, pode estar no Guinness, que é o time mais antigo em atividade. Em atividade contínua, vamos dizer. Em atividade contínua, nunca parou. Quem ajudou a fundar o clube foi Miguel do Carmo, em Campinas, jogador negro. E é uma história interessante, porque quando em 1903 é criada a pedra fundamental de uma personalidade marcante de Campinas, que é Carlos Gomes,
quem vem participar da atividade, vou voltar ao Miguel do Carmo, é Santos Dumont, que estudou em Campinas. E ele, amigo de Carlos Gomes, e aí é feita a pedra fundamental do seu mausoléu, que está no centro urbano de Campinas. Ele chega pela ferrovia, quando desembarca em Campinas, quem é o fiscal de linha, o primeiro fiscal de linha que recebe Santos Dumont? Miguel do Carmo, que além de jogar pela Ponte Preta, isso é 1903, também trabalhava, não se recebia para jogar bola, trabalhava na estação de trem de Campinas. Essa é uma história que conto junto com outras reais e não tão reais assim, em Abolição Via Vargas, da editora Clube de Autores, um livro que fiz, lançado em 2021. Então fica aqui essa referência ao futebol, à nossa arte. Aqui tem Carlos Gomes, tem Santos Dumont, tem Miguel do Carmo, tem a Ponte Preta, tem o Guarani também. Então fica essa... Tem a Rua 13 de Maio. Tem a Rua 13 de Maio, rua de abolicionistas. Muito legal. Eu li e recomendo abaixo, hein? É demais, esse é muito bom, muito bom. Bom, e olha só, e não é só isso. A gente vai agora propõe a gente fazer, vamos fazer uma escalação, então, num time de escritores e de escritoras. Vamos começar pelas escritoras. O que vocês acham? Sim. Vamos montar um time do Não É Só Isso? Vamos lá. Vamos. Muito bem. Nossa seleção. Quem é a nossa goleira? Quem é a nossa goleira? Então, vamos pensar junto. Raquel de Queiroz. Eu ia pôr de volante, mas tá, aceita. É desperdício. Não vai chutar pro gol. Ela acabou recuando para a defesa. Tá bom. Ela lutou contra o varguismo na década de 1930 e nos anos 1960 era amiga do Castelo Branco, trabalhou para o governo militar. Não gostei dessa parte da história dela, não. Tá certo. Ela deu uma recuada. Então ela vai ficar no gol. Eu poria a Raquel no Zagueiras. Quem são nossas duas zagueiras? Vamos pensar. Carolina de Jesus, resistência, gol. né? Muito bom. Símbolo de força e resistência. Legal. Edson. Ana Cristina César. Ana Cristina César. E é rápida, né? Porque é jovem. Laterais. Isso é difícil, hein? Olha, apoia com dificuldade, mas segura bem. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Isso. Apoia com dificuldade, mas... Boa. Tá certo. Não puxa nem empurra, mas aí ele vai cumprir uma função pela lateral. De um lado. Eu vou dirigir a Fagundes Teles, então, do outro lado. Na outra lateral. Na outra lateral. Não quer aproveitar ele já na frente? Bom. Não. Atacante temos mais. Eu tô esperando falar de quem vai fazer gol. Eu sei quem vocês estão pensando. Vamos lá, tá bom. Então jogar na Clarice. Vou pôr logo no ataque. Então fechamos na linha de defesa. Isso. Volância. Vamos volantes, depois 2 meias. Duas volantes, depois... Narcisa Amália. Narcisa Amália. Final do século XIX, autora de Nebulosas, um livro de caráter simbolista. Perfeito. Acho que mais uma volante. Eu gosto, Edson, da Gilca Machado. Escreveu poesia sensual, poesia erótica. Gilca Machado é da década de 1920, 30. Eleita no início dos anos 1930, a maior poeta do Brasil pela ABL. Uma volante com malícias, então. Isso. Muito bom. Vai ser bom. Isso. E na frente? Vamos agora nossas Nos meias, eu vou de Ana Maria Machado, com um defeito de cor. Sim. Que traz a BL aí também, traz peso para esse meio de campo. E Clarice, né? Fazendo dupla na Clarice, exato, para armar tudo. Clarice é a nossa 10. Com certeza. Fechou? Certeza. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Atacando, ataque. Isso. Já tá chegando mais 2 lugares. E Djamila? Rápida. Sim. Pelos flancos. Fantástico. Chega muito bom, muito bom. Fechamos um Djamila bom Ribeiro. Time feminino, então. Fechamos um bom time feminino. Gostei, Maravilha, gostei. maravilha. Dá pra chegar no ouro olímpico. né? Isso. E o time masculino? Vamos inverter, vamos começar pelo ataque? Começar pelo ataque? Vamos começar pelo ataque? Gregório de Matos. O sujeito boca do inferno, irritava todo mundo. Ele tem que ser o técnico, na beira do campo, igual o Abel Ferreira. Então tá. Técnico Gregório de Matos, boca do inferno, lá na corneta, o Turma do Amendoim, né? Turma do Amendoim. Eu colocaria no ataque Raduan Nassar, copo de cólera, artilheiro. Justo. Bom. Escreveu pouco, mas o suficiente. É isso. O suficiente para entrar pra história. Depois foi lá pro seu exílio. Muita gente... Eu gosto do Álvaro de Azevedo. Calma. O cara é bom pra jogar. Calma. Então tá. O ataque tem que ser ataque. Tem que fazer gol. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa no ataque. Eu gosto da ideia do Rosa. Pô, legal. A criatividade, né? Isso. É boa. Tá, então vamos fechar com 2 atacantes. Porque a gente quer formar vários meias, né? Acho que o Brasil... Quem vai ser o nosso 10? Machado de Assis? Machado. Experiência. Isso. Tudo. Completo. Todo campista. Eu vou pode ser o Machado, sim. Embora eu acho que Graciliano... O Graciliano vai dividir esse meio campo aí. Graciliano pode ter o 8. Jogando junto na frente com o Machado de Assis. Né? Graciliano Machado de Assis é imbatível. Isso. E pra completar mais um aí pra mim, né? Com juventude, com peso
De história, Castro Alves. Eu acho que ele tem que estar nessa turma. O poeta também, como colocamos ali para. Ele é um romântico revolucionário porque faz denúncia social. Exatamente. Castro Alves na volância, então. Castro Alves ali no meio-campo, com mais um. Quem que pode dividir o meio-campo com o Castro Alves? Vamos pensar. Vamos ter quatro jogadores no meio. Isso, 4-4-2. 4-4-2. 4 no meio. Vamos de 3 zagueiros e. Olha, o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo. Boa. Um bom volante, né? Um bom volante. Né? Na frente da zaga ali, né? O primeiro volante ali para proteger a zaga. Consistente, experiência, né? Sem dúvida. Volante sulista. Volante sulista na marcação dos Pampas, ali é bom, né? É bom. Acho que Uma vai escola de futebol ali, nessa parte. É bom. E vamos para a linha de defesa agora, começando com o goleiro. Para mim, o Alencar. Alencar, né? Alencar. Nacionalista. Boa, esse ele defendia, exato. Puxa saco do Dom Pedro II. Dom Pedro. Né? Total, segurava bem ali. O Balzac brasileiro. Não, nem Isso. a pau, né? Tô elogiando muito, né? Zé de Alencar para ser o goleiro. Zagueiros. Vamos pensar um pouquinho. Euclides da Cunha? Euclides da Cunha. Boa lembrança. Zagueiro, Podia ser o Mário de Andrade, né? Euclides da Cunha junto com o Mário de Andrade. Temos aí uma defesa a dupla de zaga sólida. Eu já falei do Álvaro de Azevedo. Lateral. Exato, mas não é uma lateral. Pode ser um bom lateral. Vamos de Álvaro de Azevedo pela lateral. Temos outro lateral para escolher ainda. João Cabral. Pô, ia ficar de fora, ele ia ficar de fora. O cara mais falado do nosso podcast. Exato, homenageado. Ele tá meio subaproveitado, mas ele vai apoiar muito. Com certeza. Vai apoiar bastante. Acho que João Cabral e Álvaro de Azevedo. João Cabral e Álvaro. Olha, fizemos a seleção não é ainda deixamos uma reserva de luxo. Isso que eu ia falar. Milton Ratum. Eu queria falar de Rubem, né? Eu queria falar de Rubem Braga, enfim. Tamar Vieira Júnior ali já subindo pro profissional. Subindo pro profissional. Olha que interessante. Para o meu gosto, Carlos Drummond sequer passou pela conversa aqui. Ninguém lembra dele. Que felicidade que o Drummond não ganhou esse pau. Drummond tá no departamento médico. Cruz e Souza não junto com o Manuel Bandeira. Os dois no departamento médico. O Manuel Bandeira tem motivo para o departamento médico. Foi uma brincadeira verdadeira. Legal, ficamos então com o nosso time masculino, então acompanhando o time feminino que foi escalado primeiro e nessa deliciosa e produtiva discussão sobre literatura e futebol, que talvez valha até um segundo capítulo quando a gente tiver a Copa do Mundo, que vai dar o que falar, a Copa com 48 times chegando aí, logo ali na esquina. Muito bom, agradeço vocês aí, Carneiro e Henrique, e você principalmente que está assistindo ao nosso podcast. Não é só isso, deixe seu comentário, suas impressões e interaja conosco aí pelas redes. Valeu? Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima.